Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos àqueles que chegaram aí agora. Agora tudo pronto, tela compartilhada e vamos lá então. Como eu já havia dito, hoje nós falaremos aí sobre a introdução ao recurso de apelação. Então percebam que a partir do momento em que nós ultrapassamos ali o recurso em sentido estrito, o recurso de apelação é o nosso próximo objeto de estudo. O recurso de apelação com certeza já é algo mais comum, né? Vocês já estão mais familiarizados a ele, até porque em que pese aí existam divergências entre o direito processual civil e o direito processual penal, aí nós temos o mesmo recurso, né? Nós temos um recurso que leva o mesmo nome, tanto no direito processual civil como no direito processual penal, assim como nós já dissemos que deveria ter acontecido também com o agravo de instrumento e o recurso em sentido estrito, já que os dois possuem as mesmas características, nada mais adequado também que tivessem o mesmo nome. Então, com relação ao recurso de apelação, como já dito, é algo talvez aí, é um recurso mais familiar a todos vocês. Nós encontramos eles aqui o recurso de apelação, aqui no capítulo 3, né, da nossa análise, do nosso estudo. Quando nós observamos, então, o recurso de apelação, nós temos que levar em consideração inicialmente ali o seu conceito. E um outro ponto bastante importante também é a sua aplicabilidade, ou seja, né, qual é de fato a função, qual é de fato aí o objetivo do recurso de apelação. Então esse é um aspecto também do qual aí cabe a nossa análise, cabe aqui o nosso estudo, ou seja, né, que nós possamos observar quais são aí as hipóteses pertinentes de interposição do recurso de apelação. E aí, logicamente, o recurso de apelação definitivas, ou seja, contra aquelas decisões que põem fim ao processo, sendo elas aquelas que analisam o mérito ou não analisam o mérito. Então, essa é uma situação bastante importante. E aí, se vocês não se lembrarem, vou citar dois exemplos aí daquelas que decidem o mérito e daquelas que não decidem o mérito. Então, por exemplo, uma decisão, uma sentença, né, do qual condena o indivíduo ou o absolve. O condena pela, logicamente ali, pela autoria, pela constatação da autoria, bem como quando o absolve pela negativa de autoria. Então nós estamos ali diante de um julgamento de mérito. Quando não julga o mérito, quando não aprecia o mérito, por exemplo, quando lhe absolve o réu, nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Nós temos uma absolvição, porém nós não temos um julgamento de mérito. E mesmo assim, trata-se de uma decisão da qual ela é definitiva e pode ou não ter julgado o mérito da causa. Então, este é o grande objetivo, é a grande distinção do recurso de apelação dos demais recursos. Só cabe recurso de apelação de decisão definitiva, de decisão terminativa, ou seja, aquela que põe fim ao processo, né, julgando ou não o mérito da causa. Então, fica aí já a primeira análise bastante importante quanto ao recurso de apelação. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada, lembrando também que qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta, fiquem à vontade aí para ligarem os microfones e fazerem as suas perguntas, fazerem os seus questionamentos. Outra ideia aqui que nós temos que considerar também é o fato de que, a partir do momento, né, em que nós temos lá o conceito sobre o recurso de apelação, nós temos também que lembrar aqui, então, mais uma vez, que recurso de apelação contra ações ou decisões definitivas, né? Seja a condenação ou seja a absolvição, e contra decisões definitivas ou com força de definitivas, não abrangidas ali pelo recurso em sentido estrito. Ou seja,
nós vimos que o rol do recurso em sentido estrito lá, né, descrito no artigo 581 do Código de Processo Penal, ele é um rol taxativo com interpretação extensiva. Ou seja, então nós sabemos que dentro dessa circunstância da qual nós temos o recurso de apelação, logicamente, nós devemos observar aí tudo aquilo que diz também ali o recurso em sentido estrito. Primeiro, para que nós saibamos diferenciar, saibamos quais são as hipóteses de recurso em sentido estrito e saibamos também ali quais são as hipóteses do recurso de apelação. Né? Nós já falamos que o ideal, mas nós não temos esse ideal para o direito processual penal, seria reservar o termo agravo para as decisões interlocutórias não terminativas e a apelação para as decisões terminativas, ou né, com ou sem o julgamento de mérito, assim como acontece lá no processo civil. Podemos dizer então que o processo civil ele está um pouco mais harmônico com relação aos seus recursos? É claro que sim, né? Nós devemos falar isso porque é, na verdade, uma realidade. Então, o que nós temos é que o disposto lá no artigo 581 e agora o disposto no artigo 593, né? Nós temos, então, que demonstra falta de uniformidade na previsão dos dois recursos. Tanto o recurso em sentido estrito é usado para contrariar decisões extintivas do processo, no caso lá da extinção de punibilidade pela prescrição, como a apelação acaba sendo utilizada para impugnar decisões interlocutórias, né? Como, por exemplo, ali algumas exceções, mas muito exceções mesmo, a homologação de um laudo de insanidade mental, ou, né, ou que autorizam ali o levantamento do sequestro. Bom, mas o que nós temos que lembrar aqui para que isso não se torne um outro empecilho, para que isso não se torne aqui um outro problema distintivo, nós temos que lembrar do básico. O básico é que aplica-se o recurso em sentido estrito das decisões interlocutórias, né, que não põe fim ao processo, ou que põe fim ao processo sem julgar o mérito sobre algumas hipóteses ainda bastante sucintas, e o recurso de apelação contra decisões terminativas que podem ou não julgar o mérito. Então esse também aí é um aspecto bastante relevante da nossa análise. Pessoal, até aqui tudo bem com relação ao conceito do recurso de apelação? Então vamos lá. Diz o artigo 593, caberá apelação no prazo de 5 dias. E aí nós já sabemos, porque eu já expliquei isso para vocês, que esse prazo de 5 dias é para a petição de interposição. Ou seja, aquela petição. E disse ainda para vocês que quando ele é intimado da sentença, lá o oficial de justiça já ali capta a manifestação de vontade do réu no interesse de recorrer ou não. Então lá já tem um termo de recurso. E esse termo de recurso, logicamente, já é a interposição do próprio recurso. Ou seja, cabendo ali a defesa, né, pura e simplesmente apresentar as razões recursais. Então, qual é o prazo que nós temos aí para a interposição do recurso de apelação? 5 dias para a petição de interposição e depois nós temos 2 dias para o escrevente técnico judiciário. Ali receba essa petição e intime a parte a apresentar as razões. E desta intimação, a parte então tem mais 8 dias para a apresentação das razões. Bom, vamos ver aqui então o que diz aí o artigo 593, né, no seu bojo aí. O que consta do artigo 593? Então, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou de absolvição proferidas pelo juiz singular. Inciso 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Ou seja, o capítulo anterior fala do
reze. Isso é o que fala o capítulo anterior. Das decisões do tribunal do júri. Então, ou seja, também, em algumas hipóteses, cabe recurso de apelação da decisão do tribunal do júri. Então, quais são essas hipóteses? Vamos perceber aqui aquelas que estão diretamente ligadas com o julgamento em plenário, com o conselho de sentença, e aquelas que dizem magistrado. Aqui para nós. Tá? Então, aí. Maravilha. Vamos lá, doutor. Obrigado por ter avisado. Se acontecer novamente, o senhor me avisa novamente, por favor. Então, inciso 1º e inciso 2º, ele vai falar das decisões definitivas ou decisões terminativas, julgadas por juiz singular, sejam elas, né, julgando o mérito ou não, com força de definitivas ou não. Então, esse é um aspecto bastante importante. E aí eu vinha dizendo que o inciso 3, ele fala das decisões do Tribunal do Júri. Doutor, a hora que o senhor foi falar júri, parou. Júri contra as decisões do Tribunal do Júri. O que eu dizia ainda é que 3 delas não têm nenhuma relação direta com a decisão do Conselho de Sentença, sejam elas. Doutor, só um minutinho. A hora que o senhor foi falar da terceira, da decisão do Tribunal do Júri, cortou no júri. Aí eu pergunto pro pessoal se foi só para mim ou se foi para todo mundo. Doutor, eu vou aproveitar, vou desligar minha câmera, que pode estar sendo isso também. Mas vamos lá. Travou aqui também, Patrick, não foi só aí não. Mesma posição, tá. né, doutor? Aqui também. Tá, joia. Desliguei a minha câmera para ficar mais leve aqui a nossa aula. E aí, vou retornar então do inciso 3º, tá joia? Ok. É isso aí, Patrick? Do inciso 3º, isso. Maravilha, então. Vamos retornar. Inciso 3º, das decisões do Tribunal do Júri, nós temos 4 hipóteses. 3 delas ligadas diretamente ao processo em si e à conduta do magistrado, né, do juiz togado, e uma delas ligada diretamente à decisão do Conselho de Sentença. Então vamos lá. A primeira hipótese, nulidade posterior à pronúncia. Então, entre a pronúncia e o julgamento em plenário, ocorre ali alguma hipótese de nulidade. Aí cabe o recurso de apelação. Letra B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, o que nós temos aqui? O juiz que, não respeitando a aplicabilidade da lei ou não respeitando aqui a decisão dos jurados. Lembrando que a decisão dos jurados ela é soberana e o juiz submete-se à decisão dos jurados. O juiz submete-se ao resultado da votação dos quesitos, tá? Terceira hipótese, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Lembrando que os jurados não têm competência para fixação da pena. Os jurados não realizam o sistema trifásico da dosimetria da pena. Então, quando nós estamos falando em os jurados condenaram, o juiz deve, então, fixar a dosimetria da pena nos termos do julgamento, nos termos da compreensão dos jurados, tá? Então, os quesitos votados com relação à autoria, materialidade, né, qualificadoras, causas de aumento de pena, causas de diminuição de pena, ali, conforme decisão dos jurados, deve o juiz se pautar, então, desta decisão para exercer ali o seu direito, a sua obrigação, que é a dosimetria da pena. E aí sim, na quarta hipótese, na linha D, nós temos um recurso de apelação diretamente contrário, né, à manifestação dos jurados, ou seja, diversamente, ou melhor, contrário, né, pelo inconformismo da decisão do Conselho de Sentença. E a letra D vem dizer, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui, importante já salientar neste momento que
Bom, nós temos alguns aspectos fundamentais. Quais são esses aspectos fundamentais? Quem julgará este recurso? Esse recurso será julgado pelo tribunal, né? Na hipótese aqui da linha D. O tribunal, de fato, reconhecendo que a apelação tem razões, tem fundamento, né? Nós temos que compreender a seguinte situação. Primeira situação, sobre o fato de que estamos diante de uma decisão soberana. Sendo uma decisão soberana, poderá ali o tribunal reconhecer que é pertinente este recurso, porém, não poderá o tribunal alterar a decisão do conselho de sentença. O máximo que pode o tribunal é cassar essa decisão e submeter novamente o jurado a um novo plenário de julgamento. Deste novo plenário de julgamento, não caberá recurso nenhum. Bom, explicando então melhor o que eu acabei de introduzir. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir da resposta dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a sua devida retificação. Então não há problema com relação a este fato, tá? Não há problema com relação a este fato. Pode o tribunal alterar a sentença? Pode, se o erro estiver ali, né, na aplicação da lei por parte do tribunal. O outro fato aí seria o parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, letra C deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, também poderá retificar a aplicação da pena ou a medida de segurança. Então perceba, enquanto não se trata da contrariedade apenas da decisão dos jurados, pode o tribunal adequar a sentença do juiz. Então esse é um aspecto, né, que nós temos que analisar. Outro aspecto aqui que nós temos que analisar é o fato de que no parágrafo 2º ele vem dizer: interposta a apelação com fundamento no inciso 3, letra C deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena de segurança. Perfeito. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3, letra D deste artigo, o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a um novo julgamento. Ou seja, é cassada a decisão do conselho de sentença. E deste novo julgamento não cabe recurso, né? Pelo mesmo motivo, ou seja, pela manifestação contrária à prova dos autos. Então, alguns aspectos aí do artigo 593, nós temos que ter um foco, né? Tem que ser esses aspectos, eles têm que ser considerados como nosso ponto focal quando nós analisamos a pertinência do recurso de apelação. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente a parte da decisão se recorra, pessoal. Olha só o que vem dizer para nós. Não é necessário, não seria necessário aqui o parágrafo 4º. Por quê? Porque quando eu recorro de parte da sentença, não quer dizer que se trata de uma decisão interlocutória, né? Vamos dar um exemplo melhor. Olha só, lá no tribunal do júri, a parte ela é condenada, por exemplo, à pena mínima do homicídio simples, 6 anos. O homicídio simples não é considerado um crime hediondo. O homicídio simples pode ali o autor, dependendo do tempo de pena que ele já cumpriu, em razão de prisão preventiva, prisão provisória e prisão em flagrante, né, já pode ele progredir de regime. Então esse é um fato bastante interessante também, né? Ou seja, dependendo da pena que ele pega, ele já se livra solto. Vou dar um exemplo. Eu fiz um júri ano passado, lá em Bela Vista de Goiás, ali ao lado de Goiânia, e lá naquele júri o meu cliente foi absolvido, foi condenado, melhor dizendo, foi condenado por homicídio simples, por ser considerado como réu primário, bons antecedentes, né? E já ter ficado um tempo em prisão preventiva
no dia da sua condenação, ele foi posto em liberdade, ou seja, ele já tinha direito ali a cumprir a sua pena em regime aberto. Então, é um aspecto muito relevante quando nós analisamos aí o que diz o parágrafo 4º. Ou seja, por mais que eu recorra só de parte da sentença, aí você pergunta, André, mas me dá um exemplo de recorrer de parte da sentença. Vamos supor que ali na sentença, por exemplo, o juiz, o regime de cumprimento de pena, né? 6 anos, réu primário, bons antecedentes, não é um crime hediondo, pode o réu iniciar o seu cumprimento de pena em regime semiaberto ou até mesmo em regime aberto, conforme nós já estudamos. O que nós temos a respeito disso? O fato de que o juiz em sentença determina o início do cumprimento da pena em regime fechado. Então, ou seja, eu não vou recorrer da condenação em si. Recorre-se apenas do regime de cumprimento da pena. Então, esse é o aspecto aí que poderia determinar a interposição do recurso de apelação contra a parte da sentença, e não recurso em sentido estrito, né? André, mas eu não posso utilizar do princípio da fungibilidade para entrar com recurso em sentido estrito? Não, porque primeiro não é previsto no rol do artigo 581. Segundo, não existe previsão legal, nem mesmo supletiva. E terceiro, nós estaríamos diante de duas hipóteses. Ou um erro grosseiro, que não pode ser privilegiado pelo princípio da fungibilidade, ou diante da má-fé do advogado. Não consigo visualizar a má-fé, porque na verdade ele está ali causando um prejuízo ao seu cliente. Então, que má-fé é essa, né? Me permitam concluir que nada mais é do que falta de conhecimento técnico do advogado. Então, essa é a análise legal do artigo 593 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Alguns temas relacionados, então, aí à introdução ao estudo do recurso de apelação. Primeiro, o recurso de apelação é um recurso somente da defesa? É claro que não. O Ministério Público também pode recorrer em favor do réu. Por que o Ministério Público pode recorrer em favor do réu? Porque pode lá o Ministério Público, no dia do julgamento, por exemplo, se convencer da absolvição do réu, né? Pela instrução probatória que acontece novamente em plenário do Tribunal do Júri. Então, seja, se o Ministério Público se convencer de que o réu deva ser absolvido, o Ministério Público pode pedir a absolvição, ele deve pedir a absolvição. Mas mesmo assim, ele pedindo a absolvição, a defesa pedindo a absolvição, André, podem os jurados condenarem um réu? É claro que podem, eles são soberanos na sua decisão e a decisão dos jurados não é uma decisão motivada. E nesse aspecto, o Ministério Público, então, não concordando também com a decisão do Conselho de Sentença, está autorizado também a interpor recurso de apelação em favor do réu. Então, fica aí também essa questão, né? Um detalhe interessante, e logicamente vocês já viram isso, é que se a defesa interpõe um recurso de apelação e ela quiser desistir, ela pode. O Ministério Público, da mesma forma, ele não é obrigado a interpor o recurso, porém, depois de interposto, ele não pode mais desistir, né? É o princípio da indisponibilidade da ação penal pelo Ministério Público. Então, ou seja, ele pode interpor o recurso de apelação em favor do réu, mas depois de interposto, ele não pode desistir, né? A defesa, por sua vez, ela pode interpor e, caso deseje, também pode desistir deste recurso já posto. Prazo do Ministério Público, pessoal. Aqui uma distinção bastante importante. Ministério Público, Defensoria Pública, né, e advogado dativo. São três ações, na verdade, três condutas na defesa da justiça, né? Três agentes, melhor dizendo. Quando nós falamos do Ministério Público, lógico, é o promotor de justiça devidamente concursado. Quando nós falamos do defensor público, é o advogado público, é aquela pessoa que era advogada, prestou concurso público e passa a ser um defensor público. Advogado dativo nomeado é aquele advogado particular, né, profissional liberal,
devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, inscrito em uma subsecção estadual, em uma subsecção de comarca ali, né, municipal, vamos pensar assim, que se inscreve no convênio da assistência judiciária gratuita. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque os prazos são diferentes para a interposição do recurso. Percebam, né? Com relação ao Ministério Público, ele deve protocolar, ele deve interpor ali a petição de interposição também no prazo de 5 dias. Se for a Defensoria Pública, ela tem o prazo em dobro, então ela tem até 10 dias para interpor. Então, o Ministério Público tem 5 dias, Defensoria Pública tem 10 e advogado dativo também tem 5 dias. Então, nós temos que pensar nessa questão do prazo. Para melhor interpretação, lembrando aí, né, que o direito se faz pela leitura da lei, pela leitura da doutrina e pela análise da jurisprudência, nós temos aí que não deve ser conhecido o recurso de apelação quando se constata que o mesmo foi interposto fora do quinquídio legal previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se com o recebimento dos autos por este, ainda que o membro do parquê aponha ao ciente em data posterior. Então, na verdade, no cartório do MP, quando o processo é entregue ou disponibilizado digitalmente, lá alguém já certifica que está sob ciência do processo, começa a correr o prazo de 5 dias para o Ministério Público. Prazo para a Defensoria Pública, já matei a charada, né? O prazo em dobro, ou seja, 10 dias conforme aí a jurisprudência. Vejamos o que diz a jurisprudência. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, pessoal. Olha aí um concurso muito interessante também para quem é advogado, né? A Defensoria Pública é um concurso muito, mas muito interessante. Na nossa região nós não temos defensores públicos aqui ainda, né? Talvez por isso muita gente não se interesse por esse concurso, fica só, às vezes, pensando em Ministério Público e magistratura, mas a Defensoria Pública é um concurso, de fato, muito interessante também. Então, é importante lembrar que para os defensores públicos o prazo é em dobro, ou seja, no caso do recurso de apelação, 10 dias. Legitimidade do Ministério Público para recorrer em ação privada subsidiária da pública. Aqui nós temos que fazer uma análise retroativa. Por que uma análise retroativa? Primeiro, se esta ação penal fosse puramente privada, ou seja, privada propriamente dita ou privada personalíssima, eu já adianto que o Ministério Público não poderia recorrer desta sentença. O Ministério Público trabalha no processo a custos legis, ou seja, como fiscal da lei, mas não pode recorrer de ação privada. Agora, eu não estou falando de ação privada aqui, estou falando de ação privada subsidiária da pública. Então percebam aqui o diferencial. Se ela é subsidiária da pública, quem é o titular desta ação penal? O Ministério Público. O Ministério Público, por não ter ali apresentado a denúncia, não impede que ele retome a qualquer momento ali o status de titular da ação penal. Então, se ele não fez isso durante o processo, atuou somente ali a título de custos legis, fiscal da lei, pode ele lá, com relação à sentença, assumir o seu posto, assumir a sua prerrogativa ali e pode sim interpor recurso de apelação, mesmo sendo uma ação penal privada, subsidiária da pública, porque o Ministério Público nunca perdeu a legitimidade sobre esta ação. Então, originalmente, ele é o titular desta ação penal. Então, não há nenhum impedimento para que ele possa ali reaver a sua titularidade perante a ação. Sentenças definitivas de mérito. Já falamos sobre isso, mas é importante frisar. Ou seja, sentença definitiva de mérito é aquela que julga a lide, é aquela que julga, né,
o objeto da ação, ou seja, se de fato a pessoa é considerada como culpada ou inocente. É aquela que julga o processo procedente determinando a condenação ou improcedente determinando a absolvição do réu, porque está constatado que ele não participou do crime ou que ele não ou o crime talvez em tese nem tenha aí acontecido. Então esse é um fato bastante importante. Se nós estamos falando de sentença definitiva de mérito, é porque o mérito foi julgado. Porque eu tenho sentenças definitivas que não julgam o mérito, conforme os exemplos que nós já vimos lá atrás. Uma outra situação aqui que nós temos que observar é que a decisão de extinção de punibilidade do réu, seja lá em razão da prescrição, por exemplo. André, onde é que eu acho a prescrição? Artigo 109 do Código Penal, né? Artigo 107, artigo 109, tá ali para você estudar a prescrição. Seja ela prescrição intercorrente, seja ela prescrição retroativa, seja ela prescrição punitiva, seja ela prescrição executória. Bom, mas importante aqui lembrar, importante aqui observar que, diante de uma decisão de extinção da punibilidade do réu, né, também decide o mérito, pois nega a pretensão punitiva do Estado, embora nesse caso não se refira diretamente à correção ou incorreção da imputação. Em sentido estrito, portanto, somente as sentenças que condenam ou absolvem o réu são sentenças de mérito. As outras não são sentenças de mérito. Por mais que sejam sentenças definitivas, terminativas, não podemos aqui alegar que sejam sentenças de mérito. Recurso do réu para alterar o fundamento da absolvição. Parece também aqui relevante, mas não é, né? Percebam a diferença, por exemplo, do juiz ter absolvido o réu por insuficiência de provas ou ter absolvido o réu porque ficou comprovado ali que ele não é o autor do fato típico. Você vai perguntar, André, mas qual é a diferença? A diferença desta decisão de absolvição reflete no cível. Ou seja, nós já vimos, por exemplo, a ação penal ex delicto, ação penal, né, civil ex delicto, ou seja, ação civil ex delicto. O que é ação civil ex delicto? Lá no processo penal, o juiz já pode condenar a pessoa a reparar o dano que causou pela prática do ilícito. Isso torna-se, então, título executivo judicial simplesmente executado no juízo cível. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, se a pessoa for absolvida por insuficiência de provas, não impede que a vítima ou seus descendentes, né, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, possa entrar com uma ação cível de indenização pela prática do ilícito. Isso se a pessoa for absolvida por insuficiência de provas. Se ela for absolvida porque ela não concorreu para a prática do crime, porque ela não participou do crime, ou se a culpa foi exclusiva da vítima, não cabe indenização na esfera civil. Não cabe indenização, né, relativa ali a conduta em tese, né, discutida no juízo penal. Então é fundamental, né, quando, mesmo numa sentença absolutória, dependendo ali da situação, do caso concreto, é lógico, é fundamental que se recorra para alterar o fundamento da absolvição. André, onde é que eu acho ali as hipóteses de absolvição? Bom, a absolvição sumária você vai ter no artigo 397. E as hipóteses comuns ali de absolvição, você vai ter no artigo 386, incisos do Código de Processo Penal. E ali você tem, então, as hipóteses de absolvição. Quando eu falo mudar o fundamento, eu estou restringindo aqui a minha análise somente ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Então eu vou alterar os fundamentos, ou seja, os incisos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Apelação do réu com questão preliminar relativa à prescrição. Pessoal, aqui é um outro fato também muito, mas muito interessante. Por quê? Porque, olha só,
ele foi condenado. Muito bem. Foi condenado e aí ele não, concordando com a condenação, ele recorre. Lá na sua petição, né, no seu recurso, ele faz uma preliminar dizendo que o processo já está prescrito, ou seja, que o Estado não pode mais executar a pena. Se estava prescrita a pretensão punitiva, por certo está prescrita agora a pretensão executória. Então, esse é um fato, ou seja, se ele está prescrito, não há que se ter ali, então, a execução da pena. O que é que se esquece? Que mesmo um processo penal condenatório, né, com decisão condenatória prescrita, produz efeitos secundários que estão lá descritos no artigo 91 e 92 do Código Penal. Eu não posso executar a pena, mas os efeitos da condenação podem subsistir. Então, o que é que se decide aqui? Bom, o que a pessoa faz? Ela faz a preliminar de prescrição, reconhecida a prescrição, exige-se o julgamento do mérito. Ou seja, é fundamental que seja julgado o mérito. Por quê? Por mais que esteja prescrita a pretensão punitiva, e se ele deve ser absolvido? E se ele de fato não praticou aquela conduta ilícita? Significa que ele não terá essa condenação mesmo prescrita, não produzirá nenhum efeito ao indivíduo. Tá? Então percebam, a prescrição aqui ela é importante, porque o Estado não pode mais aplicar a pena, ou a pena aplicada não pode ser executada, melhor dizendo. Então esse é um aspecto importante. Então eu vou alegar lá a preliminar de prescrição, porque para mim está prescrito. Agora, não pode o tribunal, reconhecendo a prescrição, deixar de analisar o mérito. Por quê? Porque pode ser uma hipótese, além de estar prescrito, uma hipótese absolutória. Então, a absolvição é mais importante para o réu do que simplesmente reconhecer a prescrição. Decisão definitiva ou com força de definitiva. Pessoal, ninguém disse para vocês que o direito seria fácil, tá? Então, por isso que vocês devem ter muita dedicação, muito estudo, estudar as mais diversas correntes doutrinárias e, principalmente, verificar como a lei é aplicada na prática. Para isso, vocês devem estudar as súmulas e as súmulas e a jurisprudência. Então, vamos lá. Primeiro, decisão definitiva. Nós já sabemos que é aquela que põe fim ao processo. Ou com força de definitiva, que em tese não poderia pôr força ao processo, mas coloca. Exemplo, né? O que nós temos com relação a isso? São hipóteses que não julgam o mérito, ou seja, pretensão punitiva do Estado, mas terminam colocando um fim à controvérsia surgida no processo principal ou processo incidental, e aí sim, podendo ou não extingui-lo. O que nós temos com relação a isso? Nós já vimos lá as decisões interlocutórias, por exemplo, do Tribunal do Júri, é o que eu estou dizendo. São também tomadas de decisões interlocutórias mistas. Exemplo, temos um exemplo aqui. Qual é o exemplo que nós temos? O exemplo é decisão definitiva que coloca fim ao processo quando o juiz extingue de ofício o feito por reconhecer a exceção de coisa julgada. Cabe apelação. Então, ou seja, coisa julgada por quê? Porque ele já foi julgado em outro processo. O fato está sendo rediscutido. E no direito processual penal não se permite o bis in idem. Então, se não se permite o bis in idem, não podemos aqui passar por essa situação. Ou seja, ele não pode ser condenado ou submetido a um outro processo do qual o fato já foi conhecido pelo judiciário. Então, nós estamos diante de uma sentença definitiva que não vai julgar o mérito. Por quê? Porque o mérito já foi julgado num outro processo. Então, ela tem o quê? Força de definitiva. A apelação como recurso residual. Já lembramos, já falamos. Recurso residual é aquele recurso do qual, para aquela hipótese, não há nenhuma previsão legal. Então, vale-se o legislador aí da apelação como recurso residual. De que forma nós vamos compreender isso?
quando nós analisamos o recurso em sentido estrito, eu disse para vocês que, fora aquelas hipóteses, em hipótese de interpretação extensiva, sempre será aplicado ou interposto o recurso de apelação. Então, o recurso de apelação ele é residual em relação ao recurso em sentido estrito. Ou seja, o que não couber recurso em sentido estrito, por óbvio, em tese, cabe recurso de apelação, tá? Logicamente que aqui nós temos um único parâmetro. Cabe apelação de decisões definitivas ou com força de definitivas, né? Então, aí não cabe mais agora nenhuma dúvida sobre qual recurso nós devemos interpor, né? Porque fora, se você interpor errado, vai ser erro grosseiro e o seu recurso não será aceito e não será aplicado em seu favor o princípio da fungibilidade. Então, esse aspecto aí, ele é importante. Mais uma vez, recurso de apelação, ele é residual em relação ao recurso... Perdão, errei a seta aqui. Ele é residual em relação ao recurso em sentido estrito. Ou seja, aquilo que não couber recurso em sentido estrito, cabe recurso de apelação, desde que seja uma decisão definitiva ou com força de definitiva. Aí não há mais que se ter dúvidas se você vai interpor recurso em sentido estrito ou recurso de apelação. Decisões do Tribunal do Júri, já vimos quais são as hipóteses. Cabe recurso de apelação da sentença de impronúncia, porque a sentença de impronúncia ela é equivalente à absolvição por falta de provas, ela não põe fim à possibilidade do Estado em poder processar novamente aquela pessoa caso surjam provas novas, e também cabe aqui recurso de apelação da sentença de absolvição. E já vimos que da sentença de pronúncia e da sentença de desclassificação cabe recurso em sentido estrito. Vinculação dos fundamentos da apelação. Pessoal, prestem atenção. Quando a parte pretender recorrer da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, ela deve especificar ali sobre qual inciso ela está ali devolvendo a análise ao tribunal, conforme nós temos a disposição da súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então, quais são os fundamentos da sua interposição? Nós já vimos, né? Inciso 1, 2 e 3 está lá. E no inciso 3 nós temos a linha A, B, C e D. Então, dentro do inciso 3, nós temos 4 alíneas que nos trazem aí as hipóteses de recurso de apelação sobre as decisões do Tribunal do Júri. Então, sempre devolverá-se ao tribunal apenas os termos do recurso. Ou seja, o tribunal não vai conhecer amplamente ali do recurso de apelação contra o Tribunal do Júri, porque nós temos, no momento da interposição, que fundamentar sobre o que estamos recorrendo. Sobre uma nulidade posterior à pronúncia, sobre o erro ali, ou a ilegalidade da aplicação da lei, o erro na dosimetria da pena, ou a ilegalidade da aplicação da lei pelo juiz, ou porque os jurados julgaram contra as provas dos autos. Isso tem que ser explícito ali no processo. E quais são as hipóteses? Nós já vimos. Nulidade posterior à pronúncia. Vimos também lá contrariedade da sentença do juiz-presidente à decisão dos jurados, erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança, e vimos também a hipótese que é direta com relação aos jurados. Lógico que nós sempre vamos ter que observar que o recurso ele deve se submeter à soberania do tribunal do júri. Ou seja, você não vai conseguir que o tribunal absolva alguém que foi condenado pelo tribunal do júri. Não adianta pedir isso, porque você não vai conseguir, porque não é hipótese de análise do julgamento, né?
Então, o que nós podemos concluir de tudo isso? O juiz togado substituirá o jurado na tarefa de dar a última palavra quanto ao crime doloso contra a vida? Lógico que não. Esse é um direito do jurado, do juiz do fato, do cidadão, do popular escolhido para estar ali, né? Então, seja, se o jurado dá provimento, se o tribunal dá provimento ao recurso, por ter o júri decidido contos, né? O que nós temos ali? Cabe ao Tribunal Popular proferir essa decisão. Então não pode o tribunal mudar a decisão do júri. O máximo que ele pode fazer é anular aquele julgamento e submeter novamente o réu a um novo julgamento. Ou seja, aí sim nós estaremos diante da decisão soberana. Se vocês me perguntarem, André, o que você acha sobre o Tribunal do Júri? Essa semana saiu um artigo bastante interessante falando que o Tribunal do Júri ele é anacrônico. O que é anacrônico? Quer dizer que ele está fora do seu tempo. Ele não se adapta mais à nossa realidade. Então eu posso dizer que o Tribunal do Júri é um julgamento ainda arcaico, desatualizado? Claro que é. Eu concordo. Por mais que eu seja um advogado jurista, eu vejo que o Tribunal do Júri, por vezes, não faz justiça. Muitas hipóteses ali, em razão de estarem influenciados pelo momento político, estarem influenciados pela mídia, ou por de fato não terem condição de compor o conselho de sentença. Então hoje eu vejo que o Tribunal do Júri necessitaria de uma reforma profunda, para que isso pudesse ali atingir a plena justiça como se espera. Então eu, particularmente, a minha posição é que o Tribunal do Júri está desatualizado frente a toda a realidade jurídica. Por quê? Uma audiência nós podemos fazer ali virtualmente, independentemente do crime, da gravidade, não importa. Mas o Tribunal do Júri nós não podemos fazer virtualmente, né? Porque nós não estaríamos diante da plenitude da defesa. Então esse é um aspecto que eu acho que talvez aí nos próximos anos, na próxima década, o Tribunal do Júri sofra profundas alterações com relação à sua estrutura. Nulidade e soberania do Tribunal do Júri. Então, ou seja, o que nós já falamos só para reforçar. Se o Tribunal do Júri reconhece que os jurados julgaram contra as provas do processo, mesmo assim, o tribunal é obrigado a respeitar a soberania do Tribunal Popular. O que ele faz, então? Ao anular os atos viciados, não ingressa no mérito da causa, ao contrário, reconhece uma falha inaceitável e determina novo julgamento pelo Tribunal Popular. Mas ele não pode modificar a decisão dos jurados. Ele não pode transformar de absolvido em condenado, de condenado em absolvido. Somente naquelas 3 primeiras hipóteses é que nós já observamos na linha A, na linha B e na linha C que o tribunal pode modificar a sentença, porque nenhuma delas está relacionada com a soberania do Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, já falei sobre essa situação, né? E o ideal, então, é anular o julgamento. Lembrando que deste novo julgamento não cabe mais recurso pelo mesmo fundamento. Ou seja, não cabe mais recurso alegando ali a linha D, ou seja, não cabe mais recurso, alegando que os jurados julgaram contra as provas dos autos. A linha B, a linha A, a linha B e a linha C podem ser objeto de um novo recurso, mas a linha D não, ou seja, não haverá mais um novo julgamento sobre aquele caso. Qualquer retoque, qualquer análise sobre a sentença poderá ser feita, poderá até ser modificada sem alterar substancialmente ali a decisão dos jurados. Bom, o que nós temos aqui? Qual é essa simplificação do quesito da defesa? Nos termos do Código de Processo Penal, quando vocês estudaram lá o Tribunal do Júri, vocês viram que existe uma ordem pré-constituída para que os quesitos sejam feitos.
E esta ordem, na sua terceira hipótese, lá pergunta-se, quesita então o jurado, se o jurado absolve o acusado. Ou seja, primeiro ele falou sobre a materialidade, ele falou sobre a autoria, e em terceiro quesito ele fala se ele absolve ou não o réu. Essa é uma questão muito discutida ainda hoje, porque ele pode ter dito que o crime aconteceu, ele pode ter dito ali que o pronunciado, né, que o acusado é o autor do delito, mas ele pode também, no terceiro quesito, absolver o réu sem nenhum tipo de fundamento, né? Agora, são compatíveis essas respostas? Não são compatíveis, né? A partir do momento em que vocês estudaram lá o Tribunal do Júri, vocês viram a questão da soberania dos veredictos, vocês viram a questão, né, da necessidade de proteção do jurado para que ninguém saiba como ele votou. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes aqui quando nós observamos a possibilidade de recurso nessa situação. Ou seja, ele diz que o crime não é, por exemplo, não aconteceu, não tem materialidade, ele diz que a pessoa não é o autor do fato, mas ele vai lá e condena o réu. Então, ou seja, esse que é o grande problema, é isso que eu digo, que parece incoerente essa decisão, né? E por isso, então, ainda que o defensor alegue várias teses compatíveis e subsidiárias, não se saberá ao certo qual delas foi acolhida pelo Conselho de Sentença, quando houver a absolvição, pela votação do terceiro quesito, que é o jurado absolve o réu, sim ou não. Então, esse é um aspecto também da qual aqui nós temos que observar. Uma outra situação aqui que cabe análise é o confronto dessa decisão com as provas dos autos, ou seja, é contrário às provas dos autos ou não, né? É onde, então, em duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 593, inciso 3, letra D, pode lá a defesa alegar que o jurado julgou contra as provas dos autos. Então, esse é um aspecto também muito importante sobre esta análise aqui do recurso de apelação. E aí, então, o tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença, e lógica, guarda ali, pois não guarda nenhuma harmonia entre os quesitos que foram votados. E aí, logicamente, anula-se o júri e designa-se um novo tribunal popular. Percebam o quanto nós temos de dispêndio de tempo, dispêndio de valor relacionado a esse fato. Ou seja, olha quanto o Estado muitas vezes ele vai ter que analisar até chegar numa decisão bastante importante. Impossibilidade de segunda apelação pelo mesmo motivo, já falei sobre isso, o motivo aqui em tese e sob análise. Professor, cortou. Segundo, não caberá outro recurso se for utilizado o mesmo argumento do recurso pretérito que anulou o tribunal do júri. Tá? Então não pode utilizar desse mesmo fundamento, não poderá recorrer do novo tribunal do júri ali que aconteceu. Então, esse é um fato também aí que nós temos que observar. André, mas e se o fundamento for outro? Tudo bem, aí não há problema. Se for outro fundamento, não há nenhum impedimento para que haja um segundo recurso do segundo julgamento em plenário do Tribunal do Júri. Mas qual é a certeza que nós temos? Não haverá um outro julgamento pelo Tribunal do Júri. Nunca a pessoa será julgada, submetida a 2 tribunais do júri. Até 2 é possível. Faz o primeiro, anula e ele vai para um segundo. Mas nunca será submetido a 3 plenários do Tribunal do Júri. Nunca. Inconformismo parcial, né? Na hipótese do recurso tratar ali de parte da sentença, como nós já vimos, nos termos lá do artigo 581, como prevê o artigo 581, inciso 11, é possível ser cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que nega o benefício. Entretanto, o juiz da condenação for responsável pela negativa, cabe a apelação.
pois está sendo questionada parte da sentença de mérito. Vamos entender isso melhor para que não haja dúvidas. Vamos lá, vamos voltar ao início. Primeiro, em função da unirrecorribilidade das decisões, havendo previsão expressa para interposição de apelação, não pode a parte optar por recurso em sentido estrito, a pretexto de estar prevista a matéria no contexto amplo e interpretativo do artigo 581. É o que ocorre, por exemplo, com a concessão de sursis. Primeiro, ela está prevista lá, sim, no artigo 581, inciso 11. Ser cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que nega o benefício do sursis. Entretanto, se o juiz da condenação for o responsável pela negativa, porque uma coisa é, um juiz é o juiz que condenou, o outro é o juiz da execução penal. Se for o juiz da execução penal, cabe recurso em sentido estrito. Se for o juiz que julgou, cabe apelação. O fato é o mesmo, mas vai depender de quem julga essa hipótese. Juiz da execução penal, já na fase de execução, cabe recurso em sentido estrito. Se for no momento da condenação e o mesmo juiz que condenou, cabe recurso de apelação. Pessoal, compreendendo isso, vocês não terão dúvidas. Momento em que há essa negativa. Se for o juiz da condenação, apelação. Juiz da execução penal, reze. E aí, então, finalizamos os nossos slides. Agora são 20 horas e 8 minutos. Estou à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas. Espero que tenha chovido aí na região de vocês também, apagado a poeira, para que nós possamos aí começar uma fase melhor do ano de 2020, porque foi difícil chegar até aqui, hein? Pessoal, não havendo dúvidas, desejo a todos aí um excelente final de semana, um excelente feriado, né? Final de semana prolongado aí, segunda-feira. Vamos evitar as prainhas, pessoal, vamos evitar as cachoeiras. Aqui em Jales está com 100% de leitos hospitalares, seja UTI, né, seja o ambulatório ocupado de Covid, pessoal. Estão aumentando novamente aí os números de pessoas internadas. Muito cuidado, muito juízo e um forte abraço a todos. Até mais, professor. Alô, professor, boa noite. Até mais, professor, boa noite. Boa noite, pessoal, um abraço. Um abraço. Bom final de semana também.